Estamos a falar sobre Umbanda com o Pai Pedro Jogum e vamos então agora falar sobre outras entidades que são cultuadas. Já falamos dos orixás e agora vamos falar sobre as outras entidades que já falamos aqui muito levemente, que são os preto velhos, eu gosto muito, eu quando falo preto velho digo logo, os preto velhos, os caboclos. Que entes são esses? Ora bem, as entidades cultuadas em Umbanda são caboclos, pretos velhos, baianos, boiadeiros, crianças, marinheiros, exus, pombagiras. São estas as entidades. Existe também uma entidade de nome Zé Pelintra, falando em quase todas... Zé Pelintra fosse um exu, sabia? E poderá também ser trabalhado conjuntamente com os baianos. Isso são os dois lados que existem. E essas entidades o que fazem, nós estávamos a falar sobre os orixás, por exemplo, um caboclo, o que é que ele faz? Ele vai ao consulente, à pessoa que vai pedir auxílio, essa entidade, esse caboclo, vendo que tem alguma necessidade de um pouco de energia de Iemanjá, um pouco de energia de Ogum, um pouco de energia de Oxumaré, um pouco de energia de Iansã, o que é que ele vai fazer? Essa entidade vai buscar esse pouco dessas energias e vai dar esse filho. A nível de nação, quando nós vemos uma Iansã incorporada, vamos ter a energia de Iansã. Enquanto com os caboclos nós podemos ter exatamente essas energias direcionadas para um determinado fim. Quando um consulente, uma pessoa que vai visitar um terreiro e chega ao pé de uma entidade, a primeira coisa que deve perguntar não é se algum poder de adivinhação para a entidade, porque a grande situação da entidade é dada pelo próprio consulente, ao entregar o seu livre-arbítrio sobre um problema que ela tem. Quando chega ao pé de um preto velho ou de um caboclo, não vai chegar ao pé desse preto velho e dizer: diga-me o que é que eu tenho. Ela vai falar com essa entidade e dizer: eu tenho este problema. Ao momento em que dá esta entrega desse livre-arbítrio, abre o portal em que a entidade pode ir auxiliar. Como é que essa entidade vai auxiliar? Ela vai auxiliar por intermédio da magia de Umbanda, por meio das velas, por meio dos banhos, por meio das ofrendas. E é essa a forma de canalizar exatamente essa energia. E esses resultados, há pouco tempo estive a ler uma entrevista de uma jornalista americana e ela dizia assim: por incrível, cura. Umbanda cura. Cura todas essas situações, tanto da parte de emoções, como da parte de saúde, como da parte de trabalho, em que as pessoas têm essas necessidades. É a forma delas resolverem esse problema. Porque na Umbanda, e consideramos, e eu considero assim, e a Umbanda considera isso, numa igreja, a nave e o altar no final. Nós na Umbanda consideramos que o nosso corpo é a nave e a nossa cabeça é o nosso altar. E é aí que a entidade vai trabalhar. É esta forma de mexer essas energias que torna a magia da Umbanda como solução de alguns problemas. Mas no caso concretamente da Umbanda, não é? Dessas entidades, nós estamos a falar, para quem não sabe, estamos a falar de espíritos, certo? Eles fariam a ponte entre nós e os orixás, seria isso? Exatamente. Então, essas entidades são as que estão mais próximas de nós, seria isso? Essas entidades são guias. São guias. Como se fossem, dentro do kardecismo, os guias que aparecem numa sessão espírita, não é? Considerando dessa forma, mas a palavra certa dessas entidades chama-se eguns. E os eguns, a tradução de eguns é osso. E esses eguns são entidades com um grande desenvolvimento espiritual que já não têm essa necessidade de fazer uma reencarnação. E a forma de eles conseguir ainda resolver karmicamente situações que eles têm pelo médium exatamente esse carinho, e por intermédio do médium eles vão resolvendo esses problemas kármicos e auxiliam o médium a resolver alguns problemas kármicos. Portanto, é uma troca entre essas entidades e o próprio médium. Isso é exatamente o que acontece dentro da incorporação, que é a forma de mediunidade dentro da Umbanda. E essas entidades vêm atuar e interagir connosco, não é? Vêm ajudar. Entretanto, esses, eu presumo que tenham sido encarnados. Já os orixás, não. Os orixás são energia viva, não é? Pura. É energia. É energia é essência. pura.
É energia pura. Enquanto na entidade de um bando ou de um caboclo ou de um preto velho, essa energia que é canalizada por eles já vem filtrada por uma experiência que ele já teve, porque já esteve em terra, já teve a experiência da vida. Exatamente. E é muito interessante também que nota-se algumas vezes uma enorme sabedoria dessas entidades, não é? Porque há entidades que aparecem hoje como preto velho, na verdade, mas tem um conhecimento, ele apresenta-se como um preto velho, mas na verdade é um médico, não é? Essa questão é assim. A entidade até pode ser um preto velho que nunca na vida foi um preto velho. Exatamente. Poderá ter sido... Ele identifica-se como? É a forma de culto dentro da Umbanda, é o preto velho. O caboclo, ele pode nunca ter sido caboclo na Amazónia, nem lá. E podia ter sido um médico, podia ter sido um advogado, podia ter sido um empregado, mas tem aquela função. É como eles se apresentam. Dentro da Umbanda se apresenta como caboclo. Aí, o caboclo, por exemplo, gera dinâmica. Uma gira de caboclo cria muita dinâmica. Por exemplo, essa dinâmica criada por um caboclo vai movimentar a vida do filho, vai alterar essa vida do filho. Agora, a nível de experiência de terra, eles têm muito essa experiência, porque já cá viveram. Talvez o mais que tenha de experiência de terra, talvez seja Exu e Pombagira, porque eles estão muito mais junto à terra. Agora, não confundir Exu e Pombagira com formas de diabos nessas situações, porque Exu e Pombagira... E formas caricatas, não é? Caricatas, infelizmente, porque Exu e Pombagira são os nossos grandes protetores, são aqueles que muitas vezes nos seguram... São os que abrem as portas para nós chegarmos lá em cima. Exatamente. Exatamente. Exu será sempre acarinhado como um caboclo, porque nunca existiria um caboclo se não existisse um Exu. Nunca existiria um Exu se não existisse um caboclo. Caboclo caminha na luz, Exu caminha nas trevas. E entre as trevas e a luz está o equilíbrio, e é esse equilíbrio que é necessário para a nossa caminhada na Terra, porque Umbanda o que ensina, e é muito importante, é auxiliar-nos a andar na Terra. Sabermos andar na nossa vida do trabalho, na nossa vida familiar, sabemos dominar essas situações, que os problemas consigam ser dissolvidos. E é essa a intenção da Umbanda. Só essa. Obrigadíssima.